Olá, professor, tudo bem? Eu me chamo Franci, né? E juntamente com os meus colegas, a Milay, o Marlon, o Renan e o Hélito, né? A gente vai estar apresentando aqui o trabalho de patologia, né? Que a gente vai estar falando aqui sobre as principais micoses e viroses de interesse zootécnico na aquicultura, certo? E aí nós vamos iniciar aqui falando, né? O que são micoses? As micoses são infecções causadas por fungo, cujas formas infectantes estão intimamente relacionadas ao bioma e a fatores geoclimáticos, né? Ou seja, o excesso de matéria orgânica, algumas vezes a mudança de temperatura, são alguns exemplos que a gente vai ver mais adiante, tudo bem? As micoses atualmente são classificadas em grupos, de acordo com o envolvimento no tecido, o modo de entrada e o mecanismo de infecção no hospedeiro. Esses modos de entrada são superficiais, são subcutâneas ou de implantação, sistêmicas e oportunistas. Aqui assim a gente vai estar falando sobre os agentes etiológicos, né, desse fungo, da saprolegniose. Tá? Que é a saprolegniose? É causada pelos fungos da saprolegnia, né, que são conhecidos também como os mofos aquáticos, e eles apresentam zoosporos, né, que por serem biflagelados, eles nadam, né, à procura do hospedeiro. E esses esporos, eles são cosmopolitas, ou seja, eles afetam todo tipo de peixe, toda espécie, tá? E é uma micose cutânea que ocorre em todas as épocas do ano, atingindo mais os peixes em cativeiro, bem como os seus ovos. A gente vai ver mais lá na frente também. Apresentam hifas não septadas e o conjunto delas é chamado de micélio. Aí aqui, se a gente vê que se o peixe ele apresenta algum tipo de lesão, né, ele sofre essa invasão, né, dos zoosporos que eles se fixam no, no peixe, né, e aí eles se desenvolvem. Os fatores predisponentes. Danos na camada de muco do peixe predispõem o animal à infecção por fungo. Esses fungos eles afetam principalmente os animais debilitados ou feridos, né? Também podem comprometer animais sadios, quando a temperatura está abaixo do limite térmico de conforto da espécie. Quando a água apresenta qualidade muito baixa ou com excesso de matéria orgânica, como a gente já tinha falado anteriormente. Ou ainda quando ocorre alta densidade de peixes, comprometendo toda a população e além também da mortalidade dos ovos. A epidemiologia. Esses fungos se propagam mais rapidamente quando a temperatura da água fica abaixo dos 23 graus, quando existem alimentos em decomposição, quando a filtragem é insuficiente, quando a oxigenação ela fica baixa. Essa transmissão ela é direta pela água ou ela acontece de forma direta, né, pela água ou por equipamento, e podendo também invadir ovos sadios, né, diretamente e impedindo a circulação de água e a oxigenação. E aí com isso ela vai matando, né, os ovos e essa infestação ela se estende por todo o período de desova de forma assim, muito rápida. Tá? Aqui a gente vai falar sobre os sinais clínicos. Os sintomas da dermatomicose são zonas da pele de cores esbranquiçadas, de aspectos semelhantes ao algodão. Esse aspecto se deve às hifas do fungo que se sobressaem da superfície do peixe. Parece que certas áreas têm maior preferência por serem menos irrigadas e por produzirem menos muco. Então, aqui os peixes eles entram muito rápido em estado de apatia,
eles começam a deixar de comer e acabam ficando muito na superfície da água e acabam morrendo. Aí os tratamentos, o tratamento e a profilaxia. O tratamento é através de antifúngicos por via oral, alimentos medicamentosos comerciais, adição de antibióticos e dietas de gelatina. A administração por sonda gástrica, via intracelômica e banhos por imersão, de 10 a 60 minutos. O controle dessa doença é feito mantendo os animais em condições adequadas de cultivo, alimentação, mantendo-se água com boa qualidade, evitando a superpopulação. Ou seja, assim, nós percebemos, né, que esse fungo ele está no meio e assim ele se desenvolve, né? Então, digamos que o tratamento é mais que preventivo, né? Porque a partir do momento que essa doença ela se desenvolve, né, aí acaba comprometendo bastante. Então, é melhor que se previna, né, para que ela não se alastre e acabe vindo comprometer todo o nosso cultivo. Nesse momento agora eu vou passar a vez para o nosso colega Renan, ele vai dar continuidade no nosso trabalho, tá? E a gente vai continuar com ele. Bem, eu vou falar sobre a branquiomicose, né? A branquiomicose é uma doença fúngica, né? Uma das várias infecções graves e mortais que podem afetar as guerras de um peixe e está relacionada às condições ambientais da água que esses peixes são mantidos. Fatores predisponentes são causados pela presença de excesso de matéria orgânica, como a colega mesmo falou anteriormente no slide dela, com restos de comida, excrementos, consequentemente mau planejamento alimentar, uma falta de higiene nos tanques, né? A doença é comumente encontrada em peixes na Europa Oriental, embora também tenha sido relatada nos Estados Unidos. Causou uma grande dúvida se era somente, né, nesses países e nos Estados Unidos, né? Na Europa Oriental e nos Estados Unidos. Mas, discutindo aqui com os colegas, a gente percebeu que, como as outras doenças, é encontrada no mundo todo, né? Epidemiologia, a contaminação dessa doença da branquiomicose é por via direta, de peixe para peixe. É favorecida como mostra a imagem aí, uma excessiva densidade de peixes, né? E não tem uma renovação da água rápida. E também está relacionada às altas temperaturas que esses tanques apresentam. A infecção é principalmente primária e diretamente nas brânquias ou por ingestão dos esporos e migração por via sanguínea até as brânquias. O fungo se desenvolve, né, e o peixe acaba ficando doente e vindo a morrer consequentemente, se não houver tratamento. Devido ao seu elevado requerimento de oxigênio, localiza-se preferencialmente nas artérias branquiais e eferentes ou, segundo alguns autores, podem ser encontrados em diversas partes das brânquias. Como eu disse logo anteriormente, né? Ela é encontrada nas brânquias, ataca mais as brânquias dos peixes. Patologia. Uma vez colonizados, vasos branquiais ou fungo obstrui sua luz, originando trombose com a falta de irrigação de algumas zonas das brânquias e morte celular, causando a necrose do epitélio branquial. Como eu disse anteriormente, né, tem um esqueminha aí,
o fungo ataca as brânquias e aí o peixe não consegue respirar e assim posteriormente ele vem a morrer, né? Sinais clínicos. Como resposta, pode-se ver hiperplasia, aumento do número das células. Nas brânquias, confusão dos filamentos. Os peixes afetados apresentam insuficiência respiratória agravada por desequilíbrio osmóticos e podem morrer em pouco tempo. Tratamento e profilaxia. Com a prevenção, deve-se cuidar da higiene dos tanques, eliminando periodicamente o excesso da matéria orgânica e o aumento da renovação da água. Aí tem um esquema aí de renovação de água, né, nessa fazenda, na imagem. E logo abaixo tem o produto que se usa quando esvazia-se o tanque. Uma medida comumente adotada é o aumento da circulação da água para diminuir a concentração de substâncias tóxicas nitrogenadas e esporos e aumentar o oxigênio dissolvido. Como eu disse, né, tem que fazer a renovação da água e posteriormente tratar com um produto. E agora nosso amigo Marlon estará dando continuidade ao trabalho. Boa tarde, professor. Boa noite, bom dia, não sei. Vou dar continuidade, né, no nosso trabalho, falar um pouco o que são os vírus. Aqui os vírus são organismos que não possuem célula, são acelulares, sendo sua estrutura formada basicamente por proteínas e ácido nucleico. Bom, os vírus eles são não considerados seres vivos, né, por não terem célula. A célula nós sabemos que é a unidade fundamental do ser vivo, né, que faz, né, um ser vivo ser constituído basicamente. Eles não têm reino, né, que eles não são considerados seres vivos, são apenas seres, eles estão ali, né, vivem no limiar, né, entre ser vivo e matéria bruta, né, que vivem, entre aspas, né, vivem só para se perpetuar, né, que eles contaminam uma célula e assim, quando ele contamina a célula, as células têm a capacidade de reproduzir, eles injetam o seu DNA, né, eles têm apenas um tipo, né, ou ele tem DNA ou ele tem RNA, dependendo do tipo de vírus. A proteína forma um envoltório denominado de capsídeo, que é formado por vários capsômeros que pode ser usado como forma de classificação dos vírus. De acordo com a simetria viral, podemos classificá-los em icosaédricos, que são aqueles que têm vários lados, né? Nem esse que está na imagem aqui, né? E os helicoidais, que são aqueles em espiral, e os mais complexos, que eu creio que seja como esse bacteriófago aqui dessa imagem da direita, né? Que eles são um pouco mais complexos, mais bem estruturados, né? Tem a capacidade de penetrar na células mais protegidas e tal. E falando um pouco disso, eu vou dar um início, né, a esse vírus, né, que é bastante estudado e conhecido, que ele ataca as carpas, né, no período da primavera, né, como alguns autores têm descrito, que é o vírus da viremia primaveral da carpa. O agente etiológico da VPC é o vírus da viremia primaveril da carpa, primaveral, do gênero Versiculovírus, pertencente à família Rhabdoviridae. E esse vírus é um vírus bastante complicado, né, para a agricultura, porque a taxa de mortalidade do animal infectado por ele é de 90%. Até a década de 90, aliás, ele não tinha ainda sido encontrado no Brasil, né, por ele ser de
de clima mais frios, né? Ele tem preferência por peixes mais jovens, né? Que tem o sistema esse sistema imunológico mais especializado, né? Na imunidade do animal, né? Em si. Então, eles são mais transmitidos por certas aves, né? Que acabam predando esses animais, às vezes quando não consegue, acaba machucando um peixe, um animal aqui e ali. E isso acaba acaba transmitindo, né, de um animal para o outro. Aqui, ó, os fatores predisponentes. A temperatura da água, como eu falei anteriormente, 11 graus a 17, que eles são mais suscetíveis à contaminação. Fatores estressantes, tais como período de desova, superlotação, transporte e imunidade do peixe. Como vemos nessa imagem aqui, essa de cima, há um excesso, né, de animais num metro cúbico ali. Então isso é suscetível a muitas doenças, não apenas só o vírus, né? E também no período da desova, porque é um período que o peixe ele fica mais debilitado, né? Devido ali àquele momento que ele gasta muita energia, ele fica um pouco debilitado nesse momento. Além de que alguns autores falam sobre a contaminação vertical, né, que passa da mãe para a prole. Muitos animais podem ser contaminados, né, mesmo nos ovos ali, né? E isso acaba ocasionando problema para a vida toda do animal, se não for tratado. Altamente contagioso entre as carpas, a principal via de transmissão é horizontal pelo contato direto do animal infectado e animais saudáveis através da brânquia dos peixes, né? Além da vertical, temos a horizontal também, aqui para a questão da carpa, né? Que eles acabam se contaminando um ao outro, quando um encosta no outro e transmite, né? Acaba transmitindo isso. É como se fosse um vírus da gripe, mais ou menos, né? Ou então a Covid aí que vemos, né? Que espirrava, tocava, alguma coisa ela ficava por ali, e se alguém tocasse também poderia ficar contaminado. A mesma coisa acontece com os animais. O vírus ali, ele fica, muitas vezes ele fica inativo ali esperando, mas na primeira oportunidade que ele tem de contaminar uma célula, ele contamina, né? E isso leva a muitos problemas. A água contaminada por fezes, urina e fluidos reprodutivos também é importante via de transmissão do vírus. A transmissão vertical não foi confirmada, embora os ovos possam atuar como via de transmissão dos vírus. Isso aqui é um pouco meio contraditório, né, com o que eu havia dito, mas é um artigo que eu li que falava sobre isso, sobre essa transmissão vertical. Não vou saber dizer agora qual foi exatamente o autor, mas tem relatos sim sobre isso. É esperado que animais que sobrevivam à doença possam estar como portadores assintomáticos do vírus. Parasitas tais como a lerna ou verme âncora e sanguessugas podem transmitir os vírus. Aqui, como vemos nessa imagem, né, um animal contaminado com o verme âncora, né? Ele se gruda no peixe e isso também é uma fonte de transmissão, porque o vírus ele pode estar contaminado, né, pode estar ali nesse parasita, né, e vai transmitir um parasita transmitindo o parasita para o outro, né, enfim. Uma patologia. O vírus permanece viável fora do hospedeiro durante 5 semanas na água a 10 graus. O vírus penetra nos hospedeiros pelas brânquias e rapidamente ocorre uma viremia que se propaga para o fígado, rim, baço e trato alimentar. Isso é um problema, né, que rim, baço e trato alimentar, que quando o animal está contaminado, nota-se, né, esse aumento no trato digestivo do animal, né? E nota-se também a respiração mais pesada do animal, nota-se as brânquias mais pálidas, ele fica ali com aquele aspecto mesmo bastante debilitado.
O vírus pode ser detectado nas fezes e também na excreta na água, pelas fezes e urina. Quando fosse fazer um exame, né, de urina e fezes no animal, né, no laboratório, pode ser detectado esse tipo de vírus, né, no animal. E ainda tem um porém, que devido a ela ser confundida com outros tipos de doenças, ele pode acabar fazendo tratamento errado, né, para esse tipo de vírus. Os sinais clínicos. Os sinais clínicos dessa doença são o aumento da mortalidade, o escurecimento. Aqui nós vemos, como eu falei no início, né, chega a ser 90% da mortalidade dos animais. O escurecimento, que é da pele, né, que acaba de ficar ali aquela coisa mais devido a hemorragia na pele, né, como nós vemos na imagem aqui. A palidez nas brancas, como já citei. As hemorragias na pele, na ladeira e próximo ao ânus. A distensão abdominal ou hidropsia e protusão do ânus. Nós vemos aqui o aumento, né, exacerbante do abdômen, né, do animal, né, com essa constante aumento de hemorragias, né, internas no animal. E essa exoftalmia, que é quando os olhos do animal ficam para fora, um termo meio errado, mas eu vou usar esbugalhados. Mas é mais ou menos isso. É um tratamento, né? Desinfecção de ovos por meio de tratamento com iodoforos, adoção de rigorosas medidas de biosseguridade durante a movimentação e transporte de peixe. Eu falei lá no início que essa alta concentração de animais no mesmo espaço acaba ocasionando, né, um aumento de estresse altíssimo no animal. E o estresse acaba fazendo com que a imunidade do animal fique baixíssima, levando a uma contaminação de vários animais e possivelmente à morte. Remover os animais moribundos e mortos dos tanques diariamente. Limpeza e desinfecção química de utensílios. Reduzir a densidade de estocagem durante os meses mais frios. Aqui ele ataca nos meses mais frios. Realizar o vazio sanitário após a despesca total dos animais e antes da estocagem, associando a boas práticas de higiene sanitária. Aqui na imagem é o rapaz limpando o tanque, e aqui em cima são alguns produtos que podem ser usados, né, na desinfecção dos ovos, né, com iodoforos, né, e entre outros produtos que podem ser utilizados, né, no tratamento, né, e uma boa prática, né, de manejo dos animais, né, de cultivo, não deixar os animais estressados, né, uma boa ração também, né, isso auxilia bastante, uma boa oxigenação da água. É algo, né, que pode ser meio básico, né, para a gente falar, mas só que se a gente não tratar, se o produtor se a gente não orientar o produtor da maneira correta, né, a gente mesmo, né, pode acabar levando a uma digamos assim, infecção, uma viremia generalizada no cultivo e pode perder todo o estoque, né. Bom, meu trabalho minha parte basicamente era essa, e eu vou estar passando para o meu colega Wellington, que vai dar continuidade. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu vou estar dando continuidade ao nosso seminário de patologia. Agora eu vou falar do vírus e seus agentes etiológicos. O vírus da septicemia hemorrágica viral é uma doença infecciosa mortal dos peixes, causada pelo vírus da septicemia hemorrágica viral. Como a gente pode ver aqui nas imagens, esse vírus ele pode acontecer tanto internamente ou externamente no peixe. E externamente pode causar essas lesões no corpo dos animais, como pode ver aqui
nessa imagem, essas lesões avermelhadas no peixe. Esse vírus é de sentido negativo, fita simples de sentido negativo, da ordem Mononegavilaris, família. Pode passar. Os fatores predisponentes. Essa doença se manifesta quando as temperaturas da água são inferior a 14 graus, tornando-se mais frequente entre 14 graus e 17 graus. Essa doença ocorre muito em locais do sul e sudeste do Brasil, que acontecem as geadas, e então esse vírus aproveita essa queda de temperatura para atingir os animais de cultivo. Pode passar. Agora eu vou falar da epidemiologia. O vírus VHSV pode ser transmitido de peixe para peixe, no meio interno, no meio de cultivo, por meio de transferência de água, bem como por meio de ovos contaminados e iscas de peixes de água infectadas. O sobrevivente dessa doença pode se tornar portador desse vírus por toda a sua vida. Por mais que ele não venha a morrer, né, ele pode sobreviver com esse vírus pela vida toda, contaminando a água através de urina, esperma, fluidos ovarianos. Isso pode ocorrer de um peixe estar infectado em um determinado local e esse peixe infectado pode ser transferido para outro local e, com isso, está contaminando os outros animais que ali está naquele local sadio. Foi demonstrado que o vírus sobrevive a 2 ciclos de congelamento. O descongelamento em freeze convencional, sugerindo que tanto a isca viva quanto a congelada pode ser um vetor de transmissão. E o que a gente pode perceber é que esse vírus é muito resistente. Tanto congelado em freeze, eles são resistentes. E muitas das vezes a gente pensa que está congelando os animais, esses animais com esse vírus, a gente pode estar inativando o vírus, mas não. Como a gente pode ver, esse vírus é resistente, e com ele, tanto congelado como depois de descongelar, esse vírus ainda vai estar ativo nos animais. E na Europa, a garça cinzenta espalhou esse vírus, mas faz mecanicamente, o vírus é apresentamente inativo no trato digestivo das aves. Então, esse vírus pode ocorrer tanto internamente, através dos peixes para peixe, no meio de cultivo, como externamente, através de outros animais, transmitindo para esses viveiros. Pode passar. A patologia. O VHSV é uma doença hemorrágica, o que significa que causa sangramento. Internamente, o vírus pode causar hemorragia petequial, pequenos pontos de sangue, no tecido muscular interno, e hemorragia petequial ou grave em órgãos internos e outros tecidos. Como eu falei no início, né, esse vírus pode causar tanto internamente como externamente. Nessa primeira imagem aí, externamente, que são no corpo do animal, com essas manchas avermelhadas, e internamente nos órgãos internos, que são o fígado, a bexiga natatória, o baço e o intestino. Como a gente bem sabe, né, a bexiga natatória, que normalmente teria uma membrana transparente,
ela está cheia desses hematomas avermelhados, que são essa hemorragia interna. O fígado pode estar pálido, manchado com áreas hiperêmicas vermelhas. O rim pode estar inchado e comumente vermelho. O baço pode estar inchado e o trato digestivo pode estar vazio. Pode passar. Agora, os sinais clínicos. Os peixes doentes podem apresentar os seguintes sinais clínicos inespecíficos. A mortalidade pode ser rápida e atingir a casa dos 100% dos alevinos. Lentargia, escurecimento da pele, exoftalmia, anemia, brancas pálida, hemorragia na base das nadadeiras, nas brancas e nos olhos, e pele. Dimensão abdominal devido ao edema da cavidade abdominal. A SHV também pode causar o quadro nervoso, que se caracteriza por natação anômala, com movimentos rápidos ou espiral. Esse vírus pode causar na truta ou arco-íris surtos graves em um hospedeiro típico do vírus. Mas muitas outras espécies de peixe, tanto marinha quanto de água doce, também são suscetíveis ao agente. Aqui na imagem, né, a gente pode ver que esses hematomas são bem, dá de ver bastante ao olho nu. E internamente, se a gente for fazer uma análise de dentro do animal, a gente pode ver que esses hematomas estão espalhados por todo os seus órgãos internos. Pode passar. Agora, o tratamento e profilaxia. Os métodos de controle do SHV atualmente se baseiam em programas oficiais de vigilância sanitária. Estes programas visam reduzir o número de cultivos infectados em uma zona endêmica e prevenir a infecção, utilizando o sacrifício sanitário e o vazio sanitário das instalações. Quando é detectada essa infecção, que esse viveiro está cometido, ele faz o esvaziamento, tira os animais mortos, faz o esvaziamento do viveiro e faz a desinfecção do viveiro, deixa secar e joga os produtos químicos no viveiro para matar essa infecção, esse vírus do viveiro, para que eventualmente um novo cultivo possa se iniciar. Mas antes disso tem que fazer essa detetização dos viveiros, para que não volte a infecção para os animais novos. E os outros fatores influenciam o curso e a gravidade da doença, como a má qualidade da água, altas densidades, doenças parasitárias, entre outros. O que acontece muito, né, em alguns casos de parasita, de vírus, de bactéria, isso, a má qualidade da água. Nem sempre a água está de boa qualidade, e por isso os produtores, às vezes deixam acontecer, não fazem nada, né? Não visam o bem-estar dos animais com a boa qualidade de água. Isso é muito importante para que não ocorra esse tipo de ocorrência desse vírus, que, como a gente está vendo, esse vírus é difícil de controlar depois que acomete os viveiros. E as altas densidades, né, que é um dos fatores também que causa essa doença, e como em outras ocasiões
de vírus, bactérias e parasitas, a alta densidade pode ocorrer, pode ser um dos fatores de influência. E um caso de outras doenças parasitárias que já cometeu esse cultivo, que cada vez vai aumentando essa infecção nesse viveiro e vai trazendo os outros tipos de doenças para esse cultivo, que pode causar trazer esse vírus. E os órgãos e tecidos de eleição para exames são baço, rim, anterior, coração e encéfalo. Esses são os órgãos para uma eventual análise clínica, né? Que são encontrados esse vírus principalmente no baço, no rim, anterior, coração e encéfalo. Que para ir para uma análise clínica, para ver se realmente esses animais estavam com o vírus, para fazer esse tratamento, esse tratamento de sacrifício sanitário, de vazio sanitário das instalações. E é isso, essa parte do vírus. Olá, professor, aqui é a Milay e eu vou dar prosseguimento na apresentação do trabalho na parte de virose. Bom, a necrose hematopoética infecciosa é causada pelo vírus da necrose hematopoética infecciosa, o IHMV, um novirrabdovírus da família Rhabdoviridae. A necrose hematopoética é um vírus não envelopado, com material genético constituído de RNA fita simples de polaridade negativa. Essa doença ela acomete a maioria dos salmonídeos cultivados e de vida livre, né, causando grandes impactos econômicos, principalmente em cultivos de truta arco-íris, salmão do Pacífico e salmão do Atlântico. A necrose hematopoética infecciosa ocorre principalmente em peixes com menos de 100 gramas. A taxa de mortalidade entre peixes jovens é em torno de 80% a 90%, enquanto que em peixes maiores raramente ultrapassa 30%. Além da faixa etária, a temperatura da água também é outro fator de grande importância na ocorrência da necrose hematopoética infecciosa. Em condições naturais, a doença clínica ocorre entre 8 e 15 graus Celsius. E a 10 graus Celsius, por exemplo, a doença ocorre de forma aguda, com altas perdas no cultivo. A transmissão da necrose hematopoética infecciosa ocorre principalmente de forma horizontal e, apesar de haver alguns relatos de transmissão vertical, por ser muito difícil de reproduzi-la experimentalmente, é provável sim que ela aconteça, mas que ela ocorra raramente. Peixes jovens infectados disseminam altas quantidades de vírus através da urina e fezes, enquanto que peixes adultos, que são geralmente portadores assintomáticos, o disseminam principalmente durante a desova através do líquido ovariano e também pelo muco externo. A porta de entrada dessa enfermidade nos peixes é através das brânquias e as bases das nadadeiras. Essa infecção geralmente é letal devido ao desequilíbrio osmótico causado pela doença, né? E clinicamente observa-se edema e hemorragia. Os sinais clínicos se devem à multiplicação do vírus nas células endoteliais de capilares sanguíneos, tecidos hematopoéticos, células do néfron, baço, rim, encéfalo e trato digestivo são os tecidos em que o vírus é encontrado em maior concentração durante a infecção. E também esse vírus ele é sensível
ao calor, pH, e também é neutralizado pela maioria dos desinfetantes, né? Fora do hospedeiro, esse patógeno resiste por aproximadamente um mês na água e especialmente na presença da água de baixa qualidade, né? Naquela água em que há bastante matéria orgânica. É possível que algumas doenças sejam diagnosticadas, né, pela observação do comportamento dos peixes e sinais externos, como é observado na necrose hematopoética infecciosa, como a pigmentação da pele, a isoftalmia, que é esses olhos saltados, né? Anemia, letargia, o abdômen distendido e hemorragias ao redor dos olhos, pele e musculatura. Em uma fase mais tardia do surto da doença, hemorragias são menos aparentes, enquanto a natação errática ou frenética, né, com rotação em torno do eixo, torna-se presente. Dos peixes que sobrevivem ao surto da doença, até 20% apresenta severas alterações na espinha. Porém, frequentemente são necessárias algumas investigações e exames completos, né, para um diagnóstico apurado. Vários tipos de patógenos podem atuar concomitantemente, né, no mesmo hospedeiro, e assim o profissional deverá identificar o causador primário dessa doença e então decidir sobre a melhor forma de intervenção. O Adomaco 2012 afirma que a vacina de DNA contra o vírus da necrose hematopoética infecciosa é eficiente em proteger trutas arco-íris contra a doença, mas depende da administração intramuscular, o que torna a vacina impraticável em cultivos de trutas. E então, a profilaxia é o método de controle, né? Na prevenção da exposição ao vírus, através da implementação de políticas de controle e adoção de medidas de biossegurança, ou seja, das boas práticas de manejo e de higiene, seja qual for o cultivo, né? E então, professor, a gente aqui finaliza o nosso trabalho. Foi feito com carinho, com dedicação. Espero que o senhor possa ter gostado. Obrigada.